Esse ano eu fui perseguida por uma louca, fui atropelada, peguei uma doença e mesmo assim ele caminha para ser um dos melhores anos da minha vida. Pois é, 2025 está acabando, faltam exatamente aí 9 dias para o ano acabar. E hoje a gente vai fazer o nosso recap aí do ano. Esse ano já faz 3 anos que eu faço isso aqui nesse perfil. Gente, que loucura, né? Eu achava que ia ficar uma coisa meio fogo de palha. Nós vamos reagir hoje ao meu Vision Board de 2025, que eu fiz exatamente no dia 14 de fevereiro. Já deixei um pouquinho, procrastinei um pouco, né? Mas tá bom. Bem, vamos começar pela primeira imagem aqui deste Vision Board, que é uma bolsa de crochê. Eu queria aprender crochê e eu aprendi. Eu dei uma abandonada, né, ali no meio do caminho, mas é super justificável. E a gente vai chegar lá na parte que eu justifico. E aí teve a academia, que teve seus altos e baixos também, mas que a gente também já vai chegar lá, porque que teve altos e baixos. Essa outra imagem era porque... eu não vou falar das que não deram certo, não. Vou falar só das que deram certo. Depois de ter feito o primeiro vídeo deste canal dizendo que eu queria me formar há 3 anos. Mas assim, eu fui muito emocionada também, porque eu achei que eu ia conseguir terminar um curso de 4 anos em praticamente 3. E não deu muito certo. Mas, depois de muito tempo, depois de muito choro, depois de muito escândalo, depois de depressão, depois de reprovar, depois de dar tudo errado, eu finalmente eu apresentei meu TCC, tirei 10 e faltam pouquíssimos dias pra me formar. Alexa, quantos dias faltam para o dia 24 de Você fevereiro? quer saber quantos dias faltam para qual dia? Meu Deus, Alexa, abaixa o volume. Minha mãe tava ouvindo música, eu tenho quase certeza. Alexa, quantos dias faltam para... 64 dias. 64 dias. E é isso, basicamente é isso do meu Vision Board. É isso. Vamos agora para emocional. Nosso querido e maravilhoso emocional de centavos. Mas primeiro eu vou... Nossa. Mas primeiro eu vou dar uma olhada aqui se a minha mãe tava ouvindo música na minha Alexa hoje. Ela tava ouvindo música. Após muitos episódios bem estranhos, né, ano passado, de pessoas que saíram da minha vida. Não vou nem dizer entraram e saíram. Não vou nem dizer entraram e saíram, porque muito mais saíram, né? Eu acho que o fluxo de entrada foi minúsculo. Porém, esse ano, eu troquei de emprego. Eu lembro que eu tinha pra mim no meu coração de que eu precisava voltar pra Folha. E foi um ano muito bom, foi um ano muito significativo, assim, em relação ao trabalho, que eu pude ter um novo relacionamento mesmo com a minha Juliana profissional, sabe? Onde eu conseguia enxergar o que eu... Como eu podia separar minha vida do trabalho mesmo. E uma das justificativas que eu dei pra sair do meu antigo trabalho era de que eu quase não me conhecia mais fora do trabalho. A TV, ela é um ambiente de trabalho que te suga muito, muito mesmo, assim, na questão de, tipo, você se doa praticamente 90% do seu tempo. E essa foi uma das justificativas que eu dei pros meus chefes na época, de tipo, olha, eu não sei, eu não lembro a última vez que eu fui no cinema, que eu consegui visitar uma amiga, que eu consegui me dedicar pra faculdade de verdade desde que eu comecei a TV. E isso não é um problema de emissora pra emissora, é um problema do telejornalismo, que exige muito. E quem faz telejornalismo, vocês podem ter certeza absoluta que é pelo amor que essa pessoa tem por esse tipo de trabalho. Não que eu não amasse o que eu fazia, eu acho que o jornalismo, ele me encanta de diversas formas, porém eu precisava, né, estar num ambiente onde eu me sentisse um pouco melhor, né, e tivesse mais tempo também pra fazer o meu TCC. Apresentei meu TCC e uma semana antes eu fui atropelada.
bad vibes, né? Bad vibes. Mas assim, não sei nem o que falar sobre o acidente, porque eu não lembro de nada. Eu tava ali naquela mesinha ali, tipo, a minha cabeça funciona assim, eu tava ali na minha mesinha, trabalhando, e aí eu avisei a Dina, né, que meu trabalho estava pronto, e depois disso eu só lembro de estar no hospital. E é isso. Eu não tenho mais muito o que falar sobre o assunto, porque eu não lembro, e também é um assunto um pouco delicado pra mim, assim, acho que toda vez que eu falo sobre isso eu me emociono bastante, porque eu fico pensando, mano, eu quase morri. Eu nem lembro de ter quase morrido. Mas assim, a minha psicóloga me falou uma coisa que eu acatei muito, tipo, ali na hora, no momento, e porque realmente é verdade. Eu mudei muito depois do acidente, tipo, a minha forma de ver as coisas da vida mudou bastante. Porque eu sempre lembro de que eu quase morri há pouco tempo. Pouquíssimo tempo, inclusive. Acho que já fez 4 meses. 4 meses é muito pouco tempo. E até hoje eu tenho algumas sequelas, ó. Eu não consigo essa sobrancelha aqui levantar mais que essa. Eu ainda tô um pouco inchada ainda do impacto, né? Eu caí com esse lado aqui da cabeça no chão. A minha memória também não tá muito das melhores depois do acidente. Eu tinha uma memória, assim, impecável. E ela ficou bem fragilizadinha, assim, depois do acidente. Mas nada muito grave, assim, eu quero muito passar no neurologista, né, pra ver se tá tudo bem comigo. Eu acho que sim, eu acho que tá tudo bem, mas é só pra ter certeza, né, de que o acidente não me deu sequelas ali a longo prazo. E é isso, gente, ó, meu cabelinho. Ah, sim, outra coisa importante também. Por conta do acidente e do TCC, na verdade, assim, eu voltei pra academia, eu treinei firme, vamos dizer assim, firme, até janeiro. E aí, depois de janeiro, eu parei. Fiquei fevereiro, março e até os últimos dias de abril. Eu lembro que eu voltei pra academia dia 26 de abril, ou 24, alguma coisa assim. E aí, eu treinei final de abril, maio, junho, abril, maio, junho. E quando tava ali na metadezinha de julho, eu pensei, mano, preciso dar atenção pro meu TCC, porque senão não vai dar certo. Dei atenção pro meu TCC. E quando eu entreguei ele, tipo assim, na verdade eu finalizei numa sexta ou foi num sábado, eu tava sozinha em casa. E eu não lembro direito porque foi no final de semana do acidente. Então eu não lembro quando foi que eu terminei, o dia exatamente que eu terminei o TCC. Mas eu lembro que eu terminei o que eu tinha pra fazer e fui pra academia. Falei, vou voltar, né? E aí eu sofri um acidente e aí eu passei 2 meses sem ir pra academia. E como eu machuquei meu braço, né? Eu caí 2 vezes, só que da segunda vez eu machuquei mais o meu braço. Esse braço aqui eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Porque, sei lá, eu não conseguia, doeu muito. Mas eu não quebrei, não fraturei também, nem nada. E eu parei, tipo, eu não conseguia lavar o meu cabelo. Então, tipo, imagina você passar o dia todo sem fazer nada e sem lavar o cabelo, tipo, sem conseguir escovar o dente direito. Eu fiquei meio canhota nessa época, assim, eu consegui escovar o dente, lavar meu cabelo, tudo com o meu braço esquerdo, com a minha mão esquerda. E aí, mas enfim, eu acabei não fazendo mais exercício e voltei em em outubro. E aí, desde outubro, estou na academia, forte, firme. Já vou, inclusive, de novo. Pra conseguir emagrecer e recuperar o prejuízo. Porque como eu não fazia nada, tipo, eu não conseguia fazer nada, acabou que eu engordei muito. Bastante mesmo. Eu tenho que perder mais de 10 quilos ainda pra estar dentro ali dos padrões, segundo a bioimpedância da nutricionista, né, que eu tô indo. Mas tá sendo super de boa, acredita? Eu tô muito tranquila, assim, em relação à dieta, tá sendo muito tranquilo fazer. Achei que eu não ia ter resultados tão bons, mas eu tive resultados muito bons. E aí eu tô treinando também direitinho, tô pegando cargas que eu nunca imaginei pegar na minha vida. Tô fazendo leg press com mais de 100 quilos,
sabe? Eu fazia com 40, ali no máximo. Então, eu tô bem feliz também com essa minha evolução na academia. Ai, tô com um corpo assim, uau, incrível. Deu. E talvez nunca nem fique, né? Porque eu acho muito exagero, assim, ter um corpo uau, incrível. Eu queria voltar a caber nas minhas roupas e não tá acima do peso. Mas infelizmente, pra não estar acima do peso, tem que ficar fazendo exercício. E aí, agora que eu terminei a faculdade, eu tô pensando, menina, o que eu faço? Porque eu tenho tanto tempo agora, sabe? O que as pessoas fazem quando tem faculdade? Faz tanto tempo que eu não vivo sem faculdade na minha vida. Muito tempo. E quando eu não tinha faculdade, tinha escola, né? Que era bastante coisa também. Aí tô aqui, menina, tô pensando assim, gente, e agora? O que eu faço? Mentira, eu já sei o que eu vou fazer. Eu quero fazer uma pós-graduation. Porém, o que eu vou fazer esse ano? Em 2024, uma das coisas que me frustrou bastante era o fato de eu não ter conseguido alcançar metas que eu tinha projetado no final de 2023. E quando foi esse ano, eu pensei, mano, então eu não vou fazer meta nenhuma, porque aí, né, vamos deixar a meta aberta. Mas eu fiz o vision board. E aí toda vez que eu abro o meu notebook, cadê? Eu vejo as minhas metinhas aqui do ano. Eu vi o meu TCC, me lembrava que eu ia me formar esse ano. Tinha essas frases motivacionais, que no caso são frases da Bíblia, né, ou de santos. Essa daqui é não se preocupe com amanhã, que no caso é Mateus alguma coisa, tá muito pequeno o número, não enxergo. E é justo que muito custe, que muito vale. Então, eu já tô finalizando o meu Vision Board de 2026. Esse aqui eu fiz em fevereiro e a maioria das coisas deu certo. Então, eu não vou, né, ter pressa também pra fazer. Mas é muito bom conseguir ver que eu não me pressionei tanto esse ano, que nem eu me pressionava ano passado. Isso é coisa de efeito de terapia também, porque eu botava uma pressão em mim que só Jesus na causa. E eu achava que eu não era assim não, tá? Peraí. Perdão. Eu achava que eu era o tipo de pessoa que era super compreensiva comigo mesma. Eu ficava, nossa, gente, mas eu me amo. Jamais que eu vou me cobrar, assim, horrores. Me cobrava muito mesmo. E agora que eu tô mais de boa, não tô relaxada, né? Porque eu tenho várias coisas também que eu me cobro ainda, que eu ainda sou muito insegura e que a gente continua tratando em terapia. Mas eu tô aprendendo a lidar de uma forma muito diferente. E é uma coisa que a minha psicóloga elogia super. A forma que eu lido com as coisas esse ano, que mesmo sendo muita coisa, tantas coisas boas e incríveis aconteceram. Tantas, assim, tantas mesmo. E uma delas foi simplesmente a minha vida tendo um novo significado. Então, eu tô muito feliz, muito satisfeita com esse ano. Aconteceu. Eu ganhei um prêmio. Eu mostro meu prêmio. Vou tentar deixar a foto do prêmio que eu ganhei. Fiquei em terceiro lugar no prêmio da defensoria. Gente, foi muito bom. Foi um ano, assim, de muitas coisas. E meu cabelo. Eu ia falar do meu cabelo, esqueci. Voltei para o meu cabelinho natural. No final de 2023, eu comecei a usar ele natural. Só que aí, no meio de 2024, né, uma das desgraças que aconteceu na minha vida, eu ia naquela bosta daquele cabeleireiro que acabou com a minha vida. E aí, quando foi esse ano, aliás, no final de 2024, eu conheci o Marcos, né? E eu fiquei loura, Meu cabelo tá assim, mas eu não revitalizei ele hoje, tá? Então ele não tá 100%. Por isso que ele tá meio preso, inclusive. Mas enfim, estou loira e ondulada. Esse é o meu cabelo. Acho que essa é a melhor parte pra mim, é essa. É que é o meu cabelo, sabe? Esse cabelo aqui é meu. Ele não é de chapinha, ele não é de Babyliss. Ele não é um cabelo que eu passei horas esperando pra ter, assim, pra ficar do jeito que tá. É meu. É meu cabelo. E eu amo isso. É isso, gente. Temos a minha cama também, de casal, a minha
minha, né, lancheira térmica de porquinho. Tava cheio de banana que eu levei pro trabalho. E é isso. Tô muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Foi um ano de muita coisa boa, apesar de muitos desafios. Acho que essa palavra é certa. Foram desafios que eu consegui lidar muito bem. E é isso. Eu acho que não tem muito mais a ser falado. E ano que vem, se tudo der certo, eu volto aqui pra falar sobre esse ano. Tchau, tchau.